Um exercício bem interessante para a gente utilizar o laço de repetição é o seguinte, é a gente desenvolver um programa que identifique um número informado pelo usuário e retorne para ele se esse número é um número primo ou não. Então, na matemática, o que acontece? O que é um número primo? Deixa eu botar o enunciado aqui. O número primo é um número que só tem dois divisores, então ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Tá? Então, se eu dividir esse número que o usuário informar por 1 e por ele mesmo e não ter mais nenhum divisor dentre o número 1 até o número que ele informar, ele é considerado número primo. Tá? Sei que à primeira vista assim parece meio confuso, mas eu vou tentar ilustrar aqui para você. Lembra que eu fiz numa aula anterior, para descobrir o resto da divisão? Vou tentar fazer da mesma forma aqui. Vamos pegar o número 8. Eu tenho o número 8. Então, para ser considerado número primo, ele só pode ser divisível por 1 e também divisível por ele mesmo. Então, só pode ser divisível. O que é ser divisível? Essa divisão tem que dar resto zero. Lembra que a gente utilizou o mod para fazer isso numa aula anterior? Então, se eu dividir por 1, logicamente, dá 8 vezes 1, 8, e resto 0. Então, ele é divisível por 1, e por ele mesmo seria 1 vezes 8, 0. Então, ele é divisível por ele mesmo e por 1. Só que entre 1 e o 8 não pode haver nenhum outro número que o 8 sendo dividido por ele dê uma divisão com o resto 0. Então eu teria que testar 8 dividido por 2. Então aqui já teríamos o 4. 4 vezes 2, 8. Resto 0. Então nesse caso o 8 já não é um número primo. Por quê? Porque além de ser divisível por ele mesmo e por 1, ele é divisível por 2, que dá uma divisão com o resto 0. Então teria que testar todos os números entre 1 e 8. Divisível por 3, aqui não vai dar uma divisão com o resto 0, mas se a gente chegar lá no 4, também vai ser divisível, porque 2 vezes 4 também dá 8. Então, ele é divisível aqui por 4 números, por 1, por ele mesmo, por 2 e por 4. Então, ele não é um número primo, ele não é considerado um número primo. Ah, então aqui por que eu não fiz o 3? Porque se a gente colocar aqui 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9 já passa, teria que ser 2. 2 vezes 3, 6. Não daria uma divisão com o resto 0. Então isso aqui já não seria considerado, digamos assim. Mas ele é divisível por 2 e por 4, que dá uma divisão com o resto 0. Então 8 não é considerado um número primo. Se eu botar aqui 11 dividido por 1 e 11 dividido por ele mesmo. Então aqui vai dar uma divisão com o resto 0, logicamente. Então eu tenho que testar do 1 até o 11. Então eu vou fazer 11 dividido por 2. Vou fazer 11 dividido por 3 até chegar ao 11. Se algum desses números der uma divisão com o resto 0, o 11 também não é considerado um número primo. Só que nesse caso eu já sei que o 11 é um número primo. Nenhum outro número entre 1 e 11 será dividido e terá resto 0. Sempre terá um resto maior que 0. Então o 11 sim é considerado um número primo. Você pode pesquisar melhor sobre números primos. É um conceito bem forte na matemática. Então eu vou desenvolver aqui um programa para que a gente informe um número e ele faça todo o processamento para descobrir se é um número primo ou não. Então vamos lá. A gente vai ter uma entrada que vai ser o número, eu vou aproveitar
o código da aula anterior. Então, vou permanecer com esse nome mesmo, número. Aqui eu vou, em vez de soma, eu vou chamar de primo. Vou inicializar ele com 0. E o usuário vai informar um número. Então, forma um número para saber se é primo ou não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer esse número. Então, ele vai ficar aqui. Eu vou mudar um pouco esse C, vou botar I de índice. Só para você ver que é possível mudar isso aqui, não precisa ser somente C. Vou chamar I de índice. Então, eu vou percorrer do 1 até o número que o usuário informar. Como é que eu vou saber se ele é primo? Primeiro eu vou ter que testar se o número mod I, aliás, I, for igual a 0, o que eu vou fazer? Se o número mod I for igual a 0, ou seja, se eu dividir o número que o usuário informou por I, o I nesse momento na primeira vez vai ser 1, e essa divisão for resto 0, eu vou incrementar essa variável primo. Tá? Essa primo aqui é como se fosse um contador para a gente. Então, o primo vai receber ele mesmo mais 1. Só vou incrementar. Ou também poderia fazer assim, ó, mais. Então, cada vez que passar aqui, ele vai incrementar em 1. Funciona da mesma forma. Então, eu vou ficar fazendo essa iteração até terminar os números. Então, se eu informei aqui 15, ele vai de 1 até 15. Vai passar 15 vezes aqui. E vai ficar testando um por um com um número. Então, vai ser o número que o usuário informou dividido por 1, dividido por 2, dividido por 3, até o 15, por exemplo, se ele tiver informado 15. Se essa contagem aqui for maior que 2, é porque o número não é primo. Porque ele achou, além do 1 e do próprio número, um outro divisor que deu o resto 0 na divisão. Então, isso vai ser o cara que vai verificar para a gente se o número é primo ou não. Quando ele terminar, ele vai sair do laço de repetição e eu vou fazer o seguinte teste. Se o primo for maior que 2, ou seja, se ele achou mais de um divisor, que deu o resto 0, eu vou pegar esse comando escreva e vou fazer o seguinte. O número, eu vou botar o número que ele informou aqui. Então, se for maior do que 2, ele não é primo. Então, o número tal não é primo. Se não, aliás, não é números, né? Número. Se não, o número é primo. Então, se for maior que 2, não é primo. Se não, ele vai ser primo. Então, eu vou testar esse algoritmo, testar esse programa. Então, vou informar aqui o 8, que eu tinha testado antes, manualmente. Então, 8 não é primo. Ele identificou que 8 não é primo. Vamos testar o 11. 11. O 11 é um número primo. Testar o 25. 25 não é primo. 1. O 1 é primo. 3. 3 é primo. 24. Não é primo. E desta forma a gente tem aqui um programa que identifica se o número primo é ou não. Aliás, se o número informado é primo ou não.
Então perceba que é possível desenvolver várias funcionalidades aqui no próprio Portugal que ajude a gente em uma determinada tarefa. Então minha sugestão agora é que você pause o vídeo, você já entendeu aqui qual é a problemática que a gente está resolvendo. Desenvolva esse algoritmo sem ficar olhando o vídeo mais uma vez no seu computador e depois volte aqui e confira, né, o que você fez, se está de acordo. E principalmente teste, vai colocando os números e verificando se faz sentido os números que ele informa que é primo ou não.